Vamos dar início à sessão administrativa do dia 2 de março de 2015, submetendo primeiramente a ata da sessão realizada em 23 de fevereiro de 2015. Alguém tem alguma objeção? Senhora Presidente. Quem está falando? Sou eu. Ah, desculpa. Não é nenhuma objeção, apenas para registrar que na sessão anterior, quando a corregedora, a doutora Beatriz, apresentou o relatório da corregedoria, já estávamos no final da sessão, e eu gostaria de deixar registrado um voto de louvor, porque o trabalho foi muito importante, o relatório é importante, e principalmente as proposições que trazem uma reflexão importante sobre a questão da primeira instância. Então, gostaria de deixar registrado... Nós poderíamos registrar hoje, né? Sim, tudo hoje. Bem? Registrar hoje exatamente. Relativamente à anterior, Isso. né? Para não ter que refazer. Não, perfeito, hoje. Perfeito. Mais algum comentário? Podemos aprovar? É isso que nós estamos falando. Ok, está aprovada. Não tem problema, mas a semana não vem hoje. Outra vez. Você toca. Primeiro processo da pauta. É o processo 918680 de 2014, assunto permuta. Requerentes: Paula Araújo Oliveira Levi, juíza do trabalho substituta deste egrégio tribunal, e Laura Rodrigues Benda, juíza do trabalho substituta do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Pois não, senhora presidente. Trata-se de um pedido de permuta de Paula Araújo Oliveira Levi, que é aqui de nosso regional, com Laura Rodrigues Benda, que é juíza da 15ª Região. Existe aqui, no caso, uma impugnação da nossa colega Liane Martins Casarim. Entretanto, eu estou afastando, tendo em vista que não é uma impugnação que possa ser considerada no caso de remoções, porque, como sabemos, aqui as impugnações só tratam de ser um juízo mais antigo ou não, que pleiteia a mesma coisa que a pessoa aqui seria a Paula Araújo Levi. Não vejo óbice, então, para que não seja deferida tal permuta. Estou rejeitando a impugnação e deferindo a permuta, senhora presidente. Alguém tem alguma objeção com relação a essa permuta? Podemos considerar unanimidade? Ok. A proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi deferida a permuta nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. É o processo 93-4183 de 2014. Assunto permuta. Requerentes: Daniel Rezende Faria, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. Ana Carla Santana Tavares, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Pernambuco. E Pedro Léo Bargete Filho, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Pois não, senhora presidente. Aqui nós temos uma permuta que nós temos chamado de triangular, que Daniel Rezende Faria, que é juiz substituto da 2ª Região, que pretende ir para a 15ª. Ana Carla, que é da 6ª, pretende vir para cá, 2ª. E Pedro, 15ª, que irá para Pernambuco. Eu também não vejo óbice para que não se permita tal permuta por triangular. Eu estou deferindo. Alguém tem alguma objeção? Senhora Doutor, tem, né? Eu, nesse caso, eu não defiro. Eu acho que essa resolução 32 do CNJ não autoriza esse tipo de permuta. Aliás, nem permuta para ser chamada. Permuta é quando duas pessoas se permutam. Então, eu indefiro. Alguém mais tem alguma manifestação? Ok. A proclamação. Então, por maioria de votos, foi deferida a permuta
nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencido o excelentíssimo desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. O próximo terceiro, houve um pedido de desistência, né? Isso. Sim. Então, vamos para o quarto. O quarto é o processo 929242 de 2014. O assunto é concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Soraya Galassi Lambert para a 14ª Vara do Trabalho do Fórum localizado na Zona Sul da capital. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Presidente, temos aqui um pedido de remoção entre nossas varas mesmo, e eu estou propondo que a colega Patrícia Esteves da Silva vá, então, para a 51ª. Não há nenhum óbice que isso não possa ser deferido. É a única pessoa que se inscreveu, senhora presidente. Há alguma objeção? Senhora presidente, Pois não. eu gostaria só de fazer. Está funcionando? Tá. Rapidamente, algumas considerações. Pois não. Nesses processos de remoção, a Corregedoria está tendo cuidado de examinar a situação da vara que está sendo deixada. Porque os senhores devem estar lembrados que, recentemente, nós, inclusive, indeferimos a permuta de uma juíza de primeiro grau. Na verdade, no caso dela, havia muitas pendências de julgamento. Mas eu entendo que não só a existência de pendência de julgamentos, mas a situação da vara em si, ela deva ser examinada. E no caso da doutora Patrícia, ela estava na 35ª Vara. E eu considero que os aprazamentos de audiência não estão numa situação ideal. Mas estudei cuidadosamente o caso, porque a doutora Patrícia foi para a 35ª em 2011. E essa vara, na verdade, nunca foi uma vara com aprazamento de audiências em condições desejáveis. Mas eu consegui vislumbrar no serviço, no trabalho que a doutora Patrícia Esteves desenvolveu na 35ª Vara, a eliminação da pauta de julgamento. O que, embora, em relação aos aprazamentos de audiência, para os senhores terem uma ideia, as audiências de unas de rito ordinário estão com aprazamento de 231 dias e as instruções estão para 278 dias. O que eu repito, não são prazos desejáveis, considerando a média que a Corregedoria fez um levantamento, considerando 60 varas da capital. No entanto, considerando que ela eliminou a pauta de julgamento, que existia em 2011, quando ela foi para lá, eu estou acompanhando o voto da excelentíssima senhora vice-presidente administrativa. Alguém tem alguma objeção? Então, podemos proclamar a unanimidade? Ok. Então, por unanimidade de votos, foi deferida a remoção da excelentíssima senhora juíza Patrícia Esteves da Silva, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. Processo 929679 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Olga Wischniewski Fortes para a 7ª Vara do Trabalho do Fórum localizado na Zona Sul da capital. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Pois não, senhora presidente, também é o mesmo caso, é remoção entre varas do nosso regional. Estou aqui propondo que Josiane Grols vá para a 3ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Lembro que a juíza Lucy Guidolin, ela havia se inscrito, mas ela desistiu. Vai se manifestar, doutora Beatriz, pois não? Sim. Nesse caso também não vejo nenhuma circunstância que possa impedir o pedido de remoção. A doutora Josiane, na verdade, acabou ficando... ela foi para a vara para a 7ª vara... Não.
a vaga decorrente. Ela foi para a 73ª vara em agosto de 2014. E a última correição realizada lá foi em novembro de 2014. Então, na verdade, são 3 meses, o que não se pode responsabilizar a magistrada pela situação da vara. E, de qualquer maneira, a vara não está desorganizada. Então, a Corregedoria também opina por acompanhar o voto da senhora vice-presidente. Há alguma objeção com relação a essa remoção? Então, por unanimidade, a proclamação. Por unanimidade de votos, deferida a remoção da excelentíssima senhora juíza Josiane Gross, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. Processo 92.98.49 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos, em vaga decorrente da remoção do excelentíssimo senhor juiz Fernando César Teixeira França para a 18ª Vara do Trabalho do Fórum localizado na Zona Sul da capital. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Senhora presidente, aqui nós temos também um pedido de remoção para varas também nossas, da 2ª região, e é a 11ª Vara de Guarulhos. Alguns colegas se inscreveram: Vassili, Jane Meire, André Rendeiro Domingues Pereira. Vejo que o mais antigo é Vassili e eu estou propondo que Vassili vá para a 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Não, desculpe. Que ele seja removido para a 11ª Vara de Guarulhos. Ele estava na 1ª. Senhora presidente, em relação também a esse caso, eu gostaria de ressaltar que a vara mais antiga, a 1ª de Guarulhos, né? O doutor Vassili foi para lá em 2011. Todas as varas de Guarulhos, com exceção das que foram inauguradas há menos tempo, tem aprazamento de audiência longo, mas eu gostaria de destacar que o doutor Vassili realizava, em média, 81 audiências por semana. E então também não vejo nenhum óbice a que ele seja removido. Alguém tem alguma manifestação? Podemos, então, por unanimidade. Então, por unanimidade de votos, autorizada a remoção do excelentíssimo senhor juiz Vassili Buchalovski para a 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Próximo. É o processo 93.11.48 de 2014, assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Osasco, em vaga decorrente da remoção do excelentíssimo senhor juiz Rogério Moreno de Oliveira para a Vara de Trabalho de Embu das Artes. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Pois não, senhora presidente. Também aqui, concurso de remoção de uma das varas de nosso regional, é a 2ª de Osasco. Dois colegas se inscreveram: César Augusto Calovi e Cleusa Aparecida de Oliveira Coelho. César Augusto, ele desistiu. Remanesceu, portanto, Cleusa Aparecida de Oliveira Coelho, que eu estou propondo que ela vá como titular da 2ª de Osasco. Pois não, doutora Beatriz? Nesse caso também, a Corregedoria não vê não apresenta nenhuma objeção, destacando que a doutora Cleusa, na verdade, acabou ficando na 2ª Vara de Osasco. Ela foi para lá em 25 de agosto de 2014. E a correição foi realizada em novembro de 2014. E realmente não existe nenhum registro que possa justificar que ela não seja removida. Então, eu estou acompanhando. Alguém tem alguma objeção? Então, por unanimidade. Por unanimidade de votos, autorizada a remoção nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. Processo 149.92 de 2015. Assunto: requer concessão de aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente: Maria Doralice Novaes, desembargadora deste egrégio tribunal. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Pois não, senhora presidente, está aqui
um voto que a gente não gostaria realmente de colocar em pauta, mas está aqui e eu realmente... Mas colocar em pauta não significa nada. A gente pode depois sentar em cima e esquecer. Bom, mas enfim... Maria Doralice Novaes está requerendo a concessão de aposentadoria voluntária. O voto está com os colegas, não há necessidade nenhuma de ser lido. E eu entendo não existir impedimento ao prosseguimento do pedido de aposentadoria da excelentíssima senhora desembargadora, doutora Maria Doralice Novaes. Alguém tem alguma objeção a fazer? Bom, eu tenho todas, mas não tenho o que fazer, né? Então, muitos protestos, mas vamos prosseguir. Próximo. Esse não precisa. É o processo 616681 de 2014, assunto vitaliciamento. Interessado, Hamilton Ornô Pompeu, juiz do Tribunal Substituto. Doutora Rosa Zucker, ao voto. Acho que é da senhora desembargadora corregedora. Nesse caso... desculpa. Não, desculpa, eu é que estou vendo outro processo e vi o nome dela aqui, desculpa. Não, senhora presidente, tanto nesse caso como no subsequente, para ganharmos tempo, eu encaminhei os votos para todos os colegas. A corregedoria não detectou nenhuma situação que fosse impeditiva do vitaliciamento. Só gostaria de registrar, como fiz na ata, no relatório semestral apresentado na sessão passada, que eu considero que esse procedimento para a obtenção da vitalicidade ele precisa ser aperfeiçoado. Já estou em entendimento com a doutora Leila e com a comissão de vitaliciamento para que nós tenhamos mais informações, porque se os senhores observarem nos votos que eu encaminhei, na verdade nós só temos dados numéricos e algumas sentenças que são selecionadas no curso durante o período de 15 meses, eles são obrigados a nos remeter à corregedoria 3 sentenças por mês. E, obviamente, eles sempre mandam as melhores, não? E, fora isso, não existem informações concretas sobre o relacionamento desse juiz com os advogados, com as partes, com os servidores, como é que são conduzidas as audiências. Então, esse ano ainda já chegaram para encaminhamento 14 processos de vitaliciamento que nós vamos ter que analisar em breve. Mas já estamos em tratativa para que a corregedoria possa ter mais elementos e possa trazer esses elementos a todos os desembargadores, para que nós não sejamos surpreendidos no futuro com bons comportamentos no período, né, ou aparentemente no período da vitalicidade, que depois se transformam. Então, eram só essas observações que eu gostaria de fazer. Alguém tem alguma objeção com relação a esse vitaliciamento? Pois não, doutor. Não é objeção. Sim, manifestação. Apenas registrar que o doutor Hamilton, ele foi médico durante 25 anos, antes de ingressar aqui na magistratura, está nos auxiliando já na Comissão de Saúde, com bastante proficiência. E pelo que eu ouvi dizer, ele sabe muito sobre a Sim. questão de comissões, planos de saúde. Caiu né? bem. A doutora Célia já falou. Ok, alguém tem alguma objeção, alguma manifestação? Então podemos... Unanimidade. Então, por unanimidade de votos, foi reconhecida a garantia de vitaliciedade do excelentíssimo senhor juiz Hamilton Ornô Pompeu. Próximo. O próximo é o 6241-23 de 2014. O assunto é vitaliciamento e o interessado é Carlos Eduardo Marcon, juiz do trabalho substituto. Doutora Beatriz, a mesma observação, né? Também podemos... Ninguém tem nenhuma objeção. Ok. Então, por unanimidade de votos, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, pelo reconhecimento da garantia da vitaliciedade. Próximo.
O próximo é o expediente eleição de um membro do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, TRT São Paulo, artigo 23, parágrafo 2º do Estatuto do Conselho da Ordem do Mérito, em vaga decorrente do falecimento da excelentíssima senhora desembargadora Vilma Mazei Capato. Alguém se inscreve? Senhora presidente, como é do conhecimento de Vossa Excelência, eu espontaneamente me candidato à vaga. Ok, a doutora Cândida. Alguma objeção? Não. Então está eleita por unanimidade. A Cândida. Eu quero meu salário. Não tem extra pauta, tem? Bom, não temos extra pauta hoje, então vamos o judicial. Nós temos quórum para o judicial? Ok. É o processo 92.39.61 de 2014, arguição de inconstitucionalidade. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Flávio Villani Macedo. Arguente, a Egrégia Terceira Turma. Matéria, inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos. Pois não, doutor Armando? Pois não, senhora presidente. Na verdade, a questão é de média complexidade. Trata-se de uma arguição de inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, em razão da inobservância do mandamento previsto no artigo 24, parágrafo 2º e 4º da Constituição Estadual, que exige a iniciativa do chefe do Poder Executivo na deflagração do processo legislativo destinado ao regramento da remuneração e regime jurídico da aposentadoria dos servidores públicos. O artigo 97 da Lei Orgânica Municipal enfatiza que ao servidor municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênio, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais concedido após 20 anos de serviço exclusivamente municipal, que serão incorporados aos vencimentos para todos os efeitos. A arguição é de que houve uma flagrante absorção de competência indevida do processo legislativo. Eu cito aqui alguma jurisprudência dos tribunais superiores e informo também que, em regime difuso, o Tribunal de Justiça já decidiu essa questão, que, embora incidentalmente, traz para nós aqui elementos suficientes para acolher essa arguição. Finalmente, no dia 28/1 de 2015, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça, em controle concentrado, feito em face da Constituição do Estado de São Paulo, estabeleceu que o artigo 97 da Lei Orgânica Local de Guarulhos era realmente inconstitucional e resolveu acolher a arguição para extirpar do mundo jurídico esse artigo 97 da Lei Orgânica Municipal. Há uma controvérsia a respeito do efeito dessa sentença, se há necessidade de aguardo do trânsito julgado, ou se por si só ela já produziria os efeitos. Eu entendi, por questão de política judiciária, que deveria manter o voto na pauta, para que, com segurança, pudessem os membros deste pleno extirpar essa questão que se avoluma diariamente nos nossos gabinetes. Então, senhora presidente, a conclusão do meu voto
é no sentido de conhecer da arguição de inconstitucionalidade suscitada e, no mérito, compartilhando do entendimento do venerando acordo de folhas 91/94 da egrégia terceira turma desse tribunal, acolhê-la para, nos termos da fundamentação do voto, declarar incidentalmente no bojo do processo 794/2013 a inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do município de Guarulhos. E, por fim, eu, em cumprimento ao parágrafo 8º do artigo 144 do Regimento Interno desta Casa, sugiro a edição da seguinte súmula. Padece de inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa de usurpação de competência o artigo 97 da Lei Orgânica do município de Guarulhos, texto normativo que institui benefício majorando a remuneração dos serviços públicos municipais e comprometendo o planejamento financeiro do respectivo ente federado, deve ser pelo princípio da simetria proposto pelo chefe do Poder Executivo. Saliento que a cópia deste voto foi encaminhado a cada um dos membros desta Casa, senhor presidente. É nesse sentido. Doutor Flávio. Eu acompanho, senhora presidente, o voto do ilustre relator. Alguém tem alguma manifestação a fazer? Algum pedido de esclarecimento? Algum voto contrário? Se não, podemos votar por unanimidade? Ok, a proclamar. Desculpa, pois não. Não escutei. O senhor fica vencido. Alguém mais? Doutora Tânia? Então, espera, vamos devagarzinho, então. Doutora Tânia e o doutor Malhadas. O doutor Fogaça, a doutora Tânia e o doutor Malhadas. Mais alguém? Doutora Magda. Doutor Sidney. Doutor Sidney. Mais alguém? Esclarecimento do relator. Aquele processo do Tribunal de Justiça não transitou em julgado ainda. Seria isso? O terço julgado não ocorreu, está em fase de embargos declaratórios. Porque aquele diz respeito a todos. A erga omnes, que é a declaração de inconstitucionalidade da lei. Ação direta de constitucionalidade, Mas não pelo controle concentrado. É que há uma discussão na doutrina se o efeito dessa decisão é imediato ou não. Que o trânsito julgado da sentença não teria relevância para fins de produção de efeitos. Na medida que o TJ emitiu a decisão de inconstitucionalidade, ela produziria efeitos imediatamente. Tá certo. Satisfeito? Solicito somente o esclarecimento, então, na aprovação do voto, estamos também aprovando a edição de súmula, que fica de aplicação obrigatória, ou vamos chamar assim, prevalente aqui na segunda região. Não vamos simular. Mas, na verdade, os efeitos dessa decisão aqui, se for o caso, ela tem efeitos erga omnes para todas as turmas do TRT. Futuramente, com a decisão confirmada do TJ, então, aí vai ser para todo o judiciário. Perfeito. Então, nossa decisão seria erga omnes para todas as turmas. As turmas que têm ou suspenderam o processo esperando uma decisão desse pleno, com a votação, terão que se vincular à nossa decisão. Não me parece que seja isso. Acho que a edição da súmula, tudo bem. Mas não que as outras têm que obedecer. Vai obedecer, porque o Código Civil estabelece isso e o nosso regimento também. O Código Civil, o processo civil. Teria que, pelo entendimento, salvo melhor juízo, é um efeito vinculado. Não me parece que o efeito seja esse. O que nesse sentido. Inclusive, eu cito no voto os artigos 481. Mesmo assim, eu acho que é questão relativa a este processo. Agora, a edição da súmula orienta para que as pessoas votem desse jeito. Agora, vincular, eu acho que não. É vinculante. Senhora presidente. O entendimento é vinculante. Um minutinho só, que o próximo vai falar o doutor Ariano, que já havia pedido a palavra. Um minutinho. Senhora presidente, aqui o nosso regimento prevê, para o caso de declaração da inconstitucionalidade,
que na mesma sessão seja lavrada a súmula do tribunal. O nosso regimento manda que se faça Tanto dessa que forma. exige um quórum maior. Sim, desde que haja quórum. Não, estou dizendo, por isso que exige um quórum Exige um maior. quórum maior, é. Espera aí, quem mais? Doutor Sim. Sérgio, um minuto, doutor Sérgio. Senhor presidente, para mim é irrelevante tratar nessa sessão se vincula ou não. Acho até que não. Mas é irrelevante, porque o acordo é de ser publicado e depois os efeitos cada um entenderá e se submeterá à sua turma. Eu penso que não vincula. O que há é a súmula, que é, pelo regimento, obrigatória. Quem quer falar? Doutor Sidney. Senhora presidente, eu gostaria de dizer, e também abonando a tese do senhor relator, que há um dispositivo no Código de Processo Civil que vincula o artigo 481, parágrafo 1º do CPC, de modo que também o regimento interno, de acordo com o princípio da legalidade, ele segue essa sistemática, ou seja, o órgão fracionário vincula-se à decisão declarada por esse tribunal pleno. Quem mais que havia pedido? Eu escutei alguém pedir, mas não me lembro. Doutor Eusébio. Senhor presidente, apenas uma breve manifestação. O voto do doutor Armando está muito bem feito e a súmula está muito bem posta, mas eu acho que efetivamente não vincula. A súmula que vincula é a súmula do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, eu entendo que a manifestação nesse sentido, ela é satisfatória. O que não interessa para nós sabermos se a súmula vincula ou não agora, a questão é votar e as turmas assumem na sua votação o que vão fazer. Do Jonas. No mesmo sentido do doutor Uzec, eu também penso que não vincula. E vincula, sim, vinculam as súmulas vinculantes do Supremo. Agora, para este processo específico, oriundo daquela turma, esse resultado vincula. Senhora presidente, só a leitura de um artigo. O artigo 114 do nosso regimento interno, artigo 114, no parágrafo 8º, ele diz assim: a procedência do incidente obrigará a edição de súmula da jurisprudência dominante do tribunal, que será votada na mesma sessão, ponto. Editada a súmula, cópia de todos os atos do processo que se originaram deverão ser arquivados e catalogados nos termos do parágrafo único do artigo 185 do regimento. Então, eu vejo que o nosso regimento, ele expressamente determina que nesta mesma sessão se vote uma súmula. E essa súmula passa a ter o efeito de uma súmula do tribunal. Quem quiser cumprir a súmula, sim, quem não quiser cumprir a súmula, não compra. Mas que é uma súmula, é uma súmula. Senhora presidente, só uma dúvida. Aqueles que entendem que esse julgamento não vincula as demais turmas, gostaria de saber, em relação aos processos que se encontram nas outras turmas e que estão aguardando eventual julgamento nessa sessão, teria que voltar aqui para discutir essa mesma questão? Se não vincula... Senhor presidente, não submeterão a este pleno quando já tiver julgado aqui. Só isto. Resolve-se lá na própria sessão. O que é irrelevante essa discussão neste momento, qual seja, publicar a súmula e o acórdão. É o resultado. O resto é desnecessário no momento. Quem quiser descumprir a súmula, a gente não pode obrigar. Ela não é vinculante. Bom, então vamos nos finalmente. Os que haviam se manifestado contra o voto foram os desembargadores. Desembargador Fogaça, desembargadora Tânia Bizarro, desembargador Malhadas, desembargadora Magda e desembargador Sidney. Contra os termos do voto. Divergiram. Divergindo do voto do senhor relator. Os demais acompanham. E a súmula será essa com a ressalva, certo? Então, por maioria de votos, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo,
da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, ficaram vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores José Carlos Fogaça, Tânia Bizarro, Oliver Malhadas, Magda Kersul e Sidney. Próximo. Próximo é o processo TRT São Paulo 95, 59 e 82 de 2012, embargos de declaração em agravo. Relator é o excelentíssimo senhor desembargador Jomar Luz de Vassimão Freitas. O embargante é o Hospital e Maternidade Santa Marina Limitada. E o embargado é o venerando acórdão do Secretaria do Tribunal Pleno, número 98 de 2014. Doutor Jomar. Senhora presidente, a questão é que já foi decidido de maneira bem clara, sem contradição, que não cabe agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido de providência. Era uma decisão da corregedora. E ele entra com uma petição questionando que ele não demorou tanto tempo assim, não foram 9 meses, mas o fato é que a questão principal ele não tem o que mudar aí. Né? Foi ali apenas para ilustrar que ele, de fato, demorou muito tempo. Mas isso não muda em nada, é só uma ilustração que é para um reforço na argumentação. O fato é que não cabe, pelo nosso regimento, a medida pretendida. Por isso, uso esses embargos apenas para prestar esse esclarecimento. Alguém tem alguma oposição? Então, a proclamação. Então, por unanimidade de votos, acolhidos os embargos apenas para prestar esclarecimento nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Com isso, encerramos a nossa sessão plenária. Em 5 minutos, começaremos o órgão especial.